Olá, queridos, quero compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Romanos e faremos a leitura do capítulo 1, versos 16 e 17, que diz: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Que Deus abençoe assim a sua palavra. Se alguém me perguntasse quando é que começa verdadeiramente a vida cristã, em que momento a vida cristã se inicia, com certeza eu diria: a vida cristã começa quando existe um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo. Sem o encontro com Cristo, começa qualquer coisa menos vida cristã. E esse texto de Romanos 1, versículo 17, foi exatamente o texto que deu origem, que iniciou a vida cristã de Martinho Lutero. Martinho Lutero, como sabemos, ele era um monge da ordem agostiniana, um religioso, um estudioso da palavra de Deus, que certa vez, lendo Romanos capítulo 1, versículo 17, essa verdade que está escrito, o justo viverá pela fé, saltou da Bíblia, saltou da leitura que ele estava fazendo e adentrou ao seu coração. E aquilo se tornou uma verdade tão profunda que ele foi praticamente um dos precursores da reforma protestante que aconteceu no ano de 1513. E é interessante nós pararmos para pensar de que a vida cristã ela é algo necessário para a vida do ser humano de uma forma geral. O que nós vemos aí fora, como nós olhamos para o texto da palavra do Senhor, aquilo que ele fez na vida de Martinho Lutero, é que existem muitas pessoas que são religiosas e elas vivem a verdade da sua religião de uma forma intensa e às vezes acabam se esquecendo de que a palavra religião ela vem do original latim religare, que é ligar novamente a Deus. E a única pessoa que pode nos ligar verdadeiramente a Deus é Jesus Cristo. Talvez alguns estejam pensando, mas por que é que eu tenho que ter uma vida cristã? Por que é que eu tenho que viver uma vida cristã? A vida cristã ela é fundamental e ela é essencial na vida de qualquer pessoa, porque ela é quem dá resposta para a nossa existência. Ela é quem faz com que nós possamos saber quem somos, o porquê estamos aqui, qual é o verdadeiro sentido e significado da nossa missão e para onde iremos. Então, sem a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, sem a palavra de Deus em nossas vidas, a gente acaba vivendo meio que uma vida sem pretensões, uma vida sem intenções futuras, uma vida sem razão de existir na sua plenitude. Por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Roma, ele deixou bem claro que o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 11 é um texto que fala muito sobre a fé e ele diz, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. A relação de todo cristão, de toda pessoa que crê em Deus, em Jesus Cristo, ela tem que necessariamente existir através da fé. Fé é aquilo que nos conduz
continuamente a presença de Deus. E quando nós nos encontramos com Deus, nós descobrimos essa segunda verdade desse texto de Paulo aos Romanos: o justo viverá pela fé. Quando ele fala o justo, não quer dizer que nós somos justos aos nossos próprios olhos, que nós somos justos dentro das nossas ações. Esse justo quer dizer que nós somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1 é bem claro quando diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus. Nós não somos justos por mérito pessoal, nós não somos justos pelas nossas obras, nós não somos justos por viver uma vida religiosa, nós não somos justos simplesmente porque nós achamos que, comparado aos outros, nós somos melhores. Essa justiça que o apóstolo Paulo está tratando aqui é corroborada e é reafirmada no capítulo 5. É quando Deus nos justifica. E essa justificação acontece por meio da cruz do Calvário. É por isso que, para que a gente possa viver a vida cristã, para que a gente possa experimentar a beleza de sermos parecidos com Cristo, é termos essa compreensão de que a nossa relação com Deus, ela começa em Cristo Jesus. A nossa relação com Deus, ela se fundamenta no ato, no exercício da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E no versículo 1 de Hebreus capítulo 11 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova de coisas que não se veem. Nós somos movidos a viver no mundo que Deus coordena, no mundo que Deus é o Senhor, no mundo que Deus guia, no mundo que Deus dirige, no mundo que Deus dá direção. E nós somos então conduzidos a caminhar com Deus pela fé. E a justificação é aquilo que traz paz ao nosso coração. E nós somos justificados do quê? Da condenação da morte do pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós nascemos pecadores, como o apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. E o rei Davi também, no Salmo 139, ele fala que da forma assombrosa com que Deus nos criou, ele começa a ver a criação dentro do ventre materno. E então, o que nós percebemos? Que não tem como nós negarmos a nossa natureza pecaminosa. Isso está intrínseco desde o nosso nascimento. E nós carregamos essa natureza pecaminosa até o último dia da nossa vida. Mas é possível nós encontrarmos uma resposta para o pecado. E a resposta para o pecado é a justificação. É saber que outrora nós estávamos condenados, mas justificados por Deus em Cristo Jesus, agora nós temos paz com Deus. E isso é aquilo que move o coração de qualquer pessoa a poder acordar no dia seguinte e saber de que ela vive uma leveza de alma na presença de Deus por meio de Jesus. Que Deus nos abençoe, que você possa celebrar sua vida cristã através da fé, vivendo a justificação e celebrando a paz com Deus. É tempo de mudar, é tempo de orar. Cruz, de cruz traz vitória.